Hoje eu estou exatamente localizado a mais ou menos 30 minutos da cidade de Elberton County, na Geórgia, nos Estados Unidos. Cerca de 3 horas de Atlanta, que é a capital da Geórgia, a capital do estado. Aqui, em um meio rural totalmente isolado das cidades, estão localizadas as Pedras Guias da Geórgia. As pedras onde foram colocados 10 mandamentos, exatamente da mesma forma que o Criador passou para Moisés, o homem criou 10 mandamentos totalmente contrários àquilo que o Criador ensinou, que é reproduzir e povoar a terra. Aqui nós temos 10 mandamentos que são totalmente eugenistas, 10 mandamentos que visam controlar totalmente a reprodução da população e também reduzir a população mundial. 10 mandamentos que trazem o homem para uma única corte mundial, ou seja, um único poder governamental. Essa mensagem. E essas pedras que estão aqui atrás de mim, elas foram totalmente planejadas para serem colocadas. O local exato, qual seria o motivo deles colocarem isso aqui em um centro rural, no meio do mato, no meio do nada, próximo a mais ou menos 20, 30 minutos de uma cidade de interior que não tem praticamente movimentação nenhuma. Qual seria o motivo desse local específico? O motivo, o Thiago vai dizer na sequência do vídeo que o motivo é porque Geórgia se encontra, Elberton, né, se encontra no paralelo 33. Eu creio que o motivo para terem escolhido este local, né, é em função de Elberton ser a capital mundial do granito. As pedras são feitas de grandes quantidades de granito. E nada melhor do que você escolher a cidade que é a capital mundial do granito. Elberton tem mais de 200 empresas de corte de granito. Estão entendendo? O R.C. Christian, né, o indivíduo responsável pela idealização desse projeto, ele escolheu justamente uma cidade onde existe abundância de granito. Eu creio realmente que o motivo seja esse. Mas segundo o Thiago, seria porque ali é o paralelo 33. Vamos continuar vendo aqui. Mas antes, eu quero falar a respeito delas, pois o local exato onde ela foi colocada, dono, da forma que está escrito aqui, um apelido, o qual é chamado por R.C. Christian, compareceu aqui no ano de 1979, na cidade de Elberton, aonde eu estou hospedado, coisa de 20 minutos daqui mais ou menos, e procurou John Fendley, que era o presidente da empresa de trabalhos em granitos na cidade de Elberton. E a única coisa que ele pediu foi para que seu nome ficasse em total sigilo. E ele, com 500 milhões de dólares há 40 anos atrás... Conversa, não foram 500 milhões de dólares. Raciocina o valor, gente. 500 milhões de dólares daria para construir um monumento desse em cada cidade dos Estados Unidos, 500 milhões de dólares. O valor que foi gasto por R.C. Christian para a construção desse monumento foi de 300 mil dólares. Entenderam? 300 mil dólares, o preço de uma casa normal, uma casa que você compre por aí. 500 milhões, gente, pelo amor de Deus, não sei de onde é que o Thiago tirou esse valor. Foram 300 mil dólares. Fez essas pedras. Mas para que a gente consiga se aprofundar, qual foi o motivo disso? O que está escrito aqui, nós temos que pegar nomes e retalhar a história para conseguir realmente encontrar quem é que foi, qual foi o motivo disso e por que aqui. Assim, nós temos nomes importantes ao longo da história, como Samuel Elberton, que foi o primeiro governador, o fundador da cidade de Elberton, dessa cidade de interior. Temos também o presidente do banco na época, pois a movimentação de dinheiro foi gigantesca, principalmente para uma cidade pacata como Elberton. Temos o próprio Joy Fendley, que era o presidente da empresa de granitos aqui em Elberton. E claro, essa pessoa, R.C. Christian, ou talvez esse grupo de pessoas. Se puxarmos aí a história de Samuel Elbert, nós conseguimos enxergar muitas coisas. Ele foi um soldado de guerra, um veterano de guerra dos Estados Unidos, o qual teve seu nome colocado aqui na cidade de Elberton. Porém, podemos ver que ele era um grão-mestre, ele tinha maçonaria com muito orgulho e não deixava isso escondido de ninguém, o que, destrinchando toda a história dele, conseguimos encontrar muitas ligações, não só com ele, mas com todas essas pessoas envolvidas. A maçonaria aqui nos Estados Unidos teve uma grande influência, como eu já mostrei em muitos outros dos meus vídeos. A maçonaria foi responsável pela própria independência dos Estados Unidos. Na cidade de Washington, a própria planta da cidade tem muitos símbolos maçônicos e fazem referência até mesmo a Baphomet, a própria estátua de George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos,
tem o mesmo formato da estátua de Baphomet. Isso aí é uma especulação que foi feita, né? A, a semelhança que existe, mas são apenas especulações. Baphomet, na verdade, se vocês forem realmente conhecer a história da maçonaria, né? Não há nenhuma referência a Baphomet na maçonaria, em nenhum dos seus graus, em nenhum dos seus ritos, né? Baphomet não há nenhuma relação com a maçonaria. Em nenhuma loja, em nenhum lugar, em nenhum momento da história, vocês vão ver maçons fazendo qualquer referência a Baphomet. Na verdade, Baphomet é um pictograma, um símbolo criado por Eliphas Levi, lá pela época de 1700 e pouco, né? Eliphas Levi, ele era maçom também, mas isso não vem ao caso. Ele foi um grande mestre em muitos assuntos, não só na maçonaria. O Eliphas Levi, no seu livro Dogmas e Rituais de Alta Magia, ele desenhou, ele realmente foi quem desenhou aquela primeira figura do Baphomet, aonde são reunidos vários aspectos, né? O Baphomet em si é uma coleção de simbologias em um indivíduo só, em uma figura só. O Baphomet está relacionado mais com Eliphas Levi, não está relacionado, por exemplo, com o satanismo moderno. Se você for ver em Anton LaVey, né, fundador da Igreja de Satã nos Estados Unidos, ele não utiliza o símbolo do Baphomet, a maçonaria não utiliza o símbolo do Baphomet, foi um símbolo criado por Eliphas Levi. E existe ali uma semelhança entre a estátua de George Washington e o Baphomet? Talvez exista, mas são apenas especulações, né? Então, se puxarmos no mapa mundi, curiosamente, pegamos a cidade de Elberton e o estado. Então, se puxarmos no mapa mundi, curiosamente, pegamos a cidade de Elberton e o estado da Geórgia no paralelo 33, o que significa muito para a maçonaria. Esse número é um número de extrema importância para os maçons. O número 33 é o alto grau da maçonaria. E é por isso que a gente começa a ligar todas essas informações. Então, assim, ele diz que o motivo pelo qual escolheram Elberton para colocar esse monumento é porque Elberton estaria no paralelo 33. Só que se nós formos ver aqui, eu vou mostrar para vocês. Se vocês forem ver, o paralelo 33, ele passa mais ou menos onde eu coloquei aquela seta azul ali. Ele passa abaixo de Atlanta, abaixo de Elberton. Então, assim, se o objetivo realmente fosse escolher uma cidade que fica no paralelo 33, ele poderia ter escolhido RC Christian, né, uma série de outras cidades muito mais próximas ao paralelo 33. Elberton fica lá em cima, na Geórgia, como vocês verem ali naquela estrela verde. Aquela estrela verde é Elberton. Paralelo 33 passa no meio do estado, bem abaixo de Elberton. Esse começa a ser um dos motivos. O presidente da empresa de granito, o presidente do banco na época e Samuel Elberton foram maçons declarados. E assim, nós começamos a ligar. Olha, não sei onde é que ele conseguiu essa informação de que o presidente do banco era maçom, porque olha, eu estudei muito esse caso das Pedras Guias da Geórgia. Tem dois vídeos aqui só sobre esse assunto. E eu não encontrei em lugar nenhum a afirmação de que o presidente do banco, né, era maçom. E quem mais que ele falou ali também? Nós começamos a banco na época e Samuel Elberton foram maçons. Esse começa a ser um dos motivos. O presidente da empresa de granito, o presidente do banco na época e Samuel Elberton. O presidente da empresa de granito ser maçom também é outra informação que eu não encontrei em lugar nenhum. O Samuel Elbert, que foi o fundador da cidade, realmente ele era maçom. O que não quer dizer grandes coisas, porque maçom tem para todo lado. Tem um monte de maçom em tudo que é lugar, né? Agora, os outros dois indivíduos que ele cita ali, eu, pelo menos, não consegui encontrar nenhum lugar que diga que eles são maçons. Não sei, né? Foram maçons declarados. E assim, nós começamos a ligar todos os pontos que essas pessoas estavam, ao longo da história, junto com muitas outras, unidas com um único propósito, que eram passar essas pedras guias para a humanidade. E assim, percebemos que RC Christian, o pseudônimo que está escrito aqui, não era apenas uma única pessoa, mas sim um grupo de pessoas cujo tinha ideias eugenistas e tem ainda, juntamente
com uma sociedade secreta que se chama maçonaria, aonde, detalhando o nome e o local, vemos que RC significa Rosa Cruzes. São os próprios Rosa Cruzes, um dos braços da maçonaria, trabalhando diretamente para os sionistas. Eita, hein? Assim, RC Christian, esse pseudônimo, algumas pessoas fizeram suposições vagas de que RC Christian poderia estar designando Rosa Cruz. É apenas uma suposição. Ele está dizendo aí que com certeza RC Christian significa Rosa Cruz. É apenas uma suposição, não se sabe ao certo, não há provas nem nada. É apenas uma suposição. Aí ele diz que a Rosa Cruz é um braço da maçonaria. A Rosa Cruz nunca foi um braço da maçonaria. Não existe nenhuma conexão entre a Rosa Cruz e a maçonaria. São duas instituições, vamos dizer assim, sociedades secretas, né, que cresceram em paralelo. Uma se desenvolveu de uma forma, outra se desenvolveu de outra. A história da maçonaria é uma história. Os símbolos, toda a liturgia maçônica e a história da maçonaria é completamente diferente da Rosa Cruz. São paralelas. A Rosa Cruz tem uma outra coleção de símbolos, uma outra liturgia, uma outra história. São sociedades que se desenvolveram de forma paralela. A maçonaria, ele diz que a Rosa Cruz é um braço da maçonaria. Nunca vi isso, gente. Não sei de onde que ele tirou essa ideia. E depois ele diz que trabalhando para os sionistas. A Rosa Cruz e a maçonaria trabalhando para os sionistas. Também é outra alegação que é simplesmente uma suposição que ele está fazendo, porque não há evidências de fato que os sionistas, que é um grupo de indivíduos que orquestrou a criação do Estado de Israel, tá entendendo? É uma coisa. Ampliaram, né, a galera na internet ampliou a ideia dos sionistas para a história das 13 famílias que dominam o mundo, etc e tal. Agora, na verdade, os sionistas, de fato, foi um grupo que, por volta ali da Segunda Guerra Mundial, orquestraram, deram vazão à construção do Estado de Israel. Isso aí é que são os sionistas. Agora, a história das 13 famílias Illuminati, daí já é um outro assunto. E é forçado você dizer que a Ordem Rosa Cruz trabalha para os sionistas, tá entendendo? Rosa Cruz é uma instituição que existe no mundo todo. Os sionistas estão lá em Israel. Agora, se dizer que a Rosa Cruz trabalha para os sionistas, né, isso é uma coisa que estabelecer essa relação é meio confuso. Que é a elite mundial, e sim, com pensamentos eugenistas, pensamentos de uma grande redução populacional. As próprias pedras, se olharmos de cima para baixo, vemos que o formato da Rosa Cruz é claramente enxergado. Eu achei forçado, hein? A Rosa Cruz, o símbolo da Rosa Cruz é uma cruz com uma rosa no meio. Olhando as pedras guias da Jorge de cima, nós vemos ali um X, tá entendendo? Uma cruz como se fosse aquela cruz da medicina, sabe? Do vermelhinha, com um quadrado no meio. Eu pergunto para vocês acham que são símbolos parecidos? Eu achei realmente forçado também colocar igualar uma coisa com a outra. Não vejo nenhuma semelhança entre a cruz, que representa a Rosa Cruz, com aquele X que a gente vê as pedras de cima, né? Bem forçado. Vemos também que o próprio nome de RC, de Rosa Cruz, e Christian, o qual eles se intitulam cristãos, também fica muito claro em tudo isso. Destrinchando a história, nós trazemos à tona que foi a própria maçonaria, aonde, no paralelo 33, de acordo com o Mapa Mundi, colocou essas pedras com um único propósito: mostrar que eles estão no controle. Não foi a maçonaria que colocou essa pedra no paralelo 33, que também não é o paralelo 33. Né? Ele está querendo realmente criar uma teia de alegações, né, para dizer o que ele quer acreditar. Que a maçonaria é quem colocou essas pedras para mostrar ao mundo os seus mandamentos e que ela está no poder, né? Balela, não tem nada a ver isso. Maçonaria tem ações pelo mundo todo. Essas pedras guias da Geórgia não foram colocadas pela maçonaria. Não existe nenhum símbolozinho da maçonaria. Se vocês observarem, a maçonaria ela gosta muito de fazer monumentos em pedra. Em cidades, em praças, a gente vê monumentos da maçonaria. Todos os monumentos da maçonaria existe um símbolo
que designa que o autor daquele monumento foi a maçonaria. Os maçons, eles têm esse lance egocêntrico, né, de sempre querer mostrar que eles são os autores de algo. Então você vai sempre ver que qualquer coisa que a maçonaria faz, ela coloca lá impresso um símbolozinho da maçonaria para mostrar que foi ela que fez. E nessa Pedras Guias da Geórgia, não há um sequer símbolozinho que designe a maçonaria como autora. E quais são os seus planos para o futuro? A Sociedade Rosa Cruz é um dos braços da maçonaria. Eles têm como um dos principais objetivos obter o controle mental máximo do ser humano. Projetos que envolvem o controle mental sempre têm o braço da Ordem Rosa Cruz envolvida, como, por exemplo, o projeto MK Ultra, que nos trouxe às televisões nos dias... Olha só, hein? A Rosa Cruz é um braço da maçonaria. Não sei de onde ele tirou essa ideia. E que a Rosa Cruz está sempre relacionada com manipulação mental. O objetivo da Rosa Cruz é a manipulação mental das pessoas. Isso não tem nada a ver com a Ordem Rosa Cruz. Eu conheço aqui a minha grande amiga que eu tenho, a Kátia Plotz. Ela é Rosa Cruz, né? Ela é Rosa Cruz iniciada, subiu em vários graus da Rosa Cruz, leu toda a obra da Rosa Cruz, e eu já conversei muito com ela a respeito do assunto dessa sociedade, né? E não tem nada, não existe nada, não se fala em lugar nenhum que o objetivo da Rosa Cruz é a manipulação mental das pessoas. Isso não existe. E ele ainda vai mais longe, relacionando a Ordem Rosa Cruz com o projeto MK Ultra. Projeto MK Ultra, que foi aquele experimento científico feito não sei em que década atrás, né, nos Estados Unidos, pelo governo dos Estados Unidos, pelos militares nos Estados Unidos. Foi um projeto científico elaborado por militares nos Estados Unidos. O que isso tem a ver com a Sociedade Rosa Cruz espalhada pelo mundo todo? Não tem nada a ver. Sociedade Rosa Cruz não tem nenhuma relação com o projeto de militares americanos, mas nenhum. Agora, olha como a pessoa, ele vai estabelecendo relações ao acaso, né? Tudo da cabeça dele. E vai longe, vamos ver o que mais ele diz. Atuais, ou a tecnologia 5G, que chegará em breve aos aparelhos celulares do mundo inteiro, assim também como o projeto de imortalidade humana e também o transhumanismo, que estão dentro da quarta revolução industrial, onde eles pretendem fazer que o homem possa movimentar um corpo robótico apenas com ondas cerebrais, ou seja, apenas com pensamento. O transhumanismo existe, o movimento transhumanista existe, é só pesquisar na internet. Novamente, não há nenhuma relação entre os movimentos transhumanistas e a Rosa Cruz. A Rosa Cruz não aborda esse assunto, não leva esse assunto para frente. Nunca a Rosa Cruz falou em transhumanismo, não tem nada a ver. Que, aproximadamente lá pelo ano de 2050, eles consigam transferir a mente humana, tendo já o cérebro humano totalmente mapeado, para um pendrive, um chip de convilhoso. O próximo diz da seguinte forma: balancear direito